Então, como estamos aqui falando a respeito do CBAM, é importante falar que o Conselho da União Europeia, em 13 de dezembro de 2022, o Parlamento Europeu chegou a um acordo provisório a respeito do texto final do Regulamento de Mecanismo de Ajuste de Fronteira de Carbono. O texto de compromisso foi divulgado ao público em janeiro deste ano e o regulamento do CBAM exigiria que os importadores de certos bens intensivos em energia pagassem uma taxa em relação às suas importações que correspondesse ao preço das licenças de emissão sobre o Sistema de Comércio de Emissões da União Europeia. Uma coisa interessante é que as obrigações de declaração do CBAM serão aplicadas a partir de 1º de outubro deste ano, agora, de 2023. Enquanto que as obrigações dos importadores de pagar uma taxa entrará em vigor a partir de 2026. Se os senhores me acompanharem no raciocínio, o CBAM, que a União Europeia criou, nada mais é do que, primeiro, é o Mecanismo de Ajuste de Fronteira de Carbono. Por quê? Há muito tempo a WMF vem dizendo que a poluição não tem fronteira. Então os países vêm no esforço do net zero, de redução de emissões e blá blá blá. Só que para reduzirmos as emissões e termos a contagem adequada sobre quanto nós estamos reduzindo, é muito importante termos uma proposta de política climática com o objetivo de evitar a fuga do carbono, para que cada país efetivamente não transfira as atividades produtivas intensivas com carbono para países com políticas climáticas mais fracas e vice-versa. Em essência, o CBAM ele se propõe a aplicar um imposto sobre as importações de produtos de países que não têm políticas climáticas tão rigorosas quanto as do país importador. Então, por exemplo, a França vai importar aço do Brasil. E o Brasil, por algum motivo, o exportador nosso não tem uma estratégia rigorosa acerca do desenvolvimento no seu processo siderúrgico do aço. Desde a mineração, desde a transformação de ferro em aço e assim por diante. Se esse processo não demonstrar que reduz as emissões, pelo contrário, aumenta as emissões, automaticamente ele vai ser sobretaxado por conta da quantidade de gás de efeito estufa gerado durante a produção desses produtos. Isso é que gerou a ideia de criar um incentivo para a redução de emissões em outros países, inclusive aqui no Brasil. Pois bem, senhores, para a gente entender, o CBAM, para ajudar a acelerar a transição para a economia global de baixo carbono, eles podem ajudar a gerar receita para nós, os países produtores, e para eles muito mais que são os países importadores, pois eles podem financiar as ações de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Tá, onde entra isso? Entra a WMF desenvolvendo todos os projetos que já vêm sendo desenvolvidos com mais intensidade para a redução de emissões no que nós chamamos de energia intensiva. Porque o texto final do regulamento CBAM, ele vai exigir uma adoção formal pelo Parlamento Europeu, senhores. Os acordos não serão definitivos até meados de 23, mas com a finalidade que o CBAM vai exigir dos importadores de certos produtos intensivos em carbono para passarem a pagar a taxa sobre suas importações correspondentes, a taxa imposta para a indústria doméstica comparável aos ETS, aos índices da Comissão Europeia, estendendo assim o preço do carbono para as empresas da União Europeia a nós que somos produtores de carbono sobre os mesmos produtos. A lógica em geral, o regulamento, ele vai abordar o risco do vazamento de carbono que o nosso commodity gera na hora de ser exportado. E isso, para mitigar esse risco de aumento de emissões na aquisição, a União Europeia simplesmente quer compensar na fronteira. Por isso, o CBAM vai entrar diretamente na jurisdição de fronteira. Pois bem, é importante ressaltar que o CBAM é uma proposta em discussão e que a sua implementação ainda enfrenta desafios técnicos e políticos significativos. O que acontece? Para nós que somos produtores é importante compreendermos que já há metodologia há muitos anos sobre contagem logística e, principalmente, contagem da cadeia de custódia produtiva das commodities em exportação.
Se nós já temos este recurso, chegar ao CBAM é basicamente uma técnica de narrativa de convencimento a todo o Parlamento Europeu, de maneira que este, num futuro próximo, pode sim aceitar que o CBAM seja implementado e países como o nosso tenham que se adequar. Portanto, é algo que a indústria nacional precisa se preocupar e, para nós, da WMF Energy, estamos aqui de braços abertos para acolhê-los e, principalmente, para informá-los e auxiliá-los em todos os projetos através da nossa prestação de serviço para que o CBAM se torne uma realidade para todos os nossos grandes exportadores brasileiros e grandes empregadores aqui no nosso país. Senhores, muito obrigado pelo tempo de vocês. Até a próxima reunião. Um grande abraço a todos.